foi transformado. Olha que mudança! Aqueles homens que passaram uma vida pescando no mar, vai pregar a palavra de Deus para pescar homens, salvar almas para Deus. Olha que mudança, irmãos! Né? Então, olhando para essa proposta, qual é o nosso sim, irmãos? Qual é a nossa resposta para Deus? Será que eu e você temos coragem de se comprometer com Deus com o nosso sim? Ou nós vamos ficar parados na nossa maneira de viver? Nós muitas vezes vivemos Deus somente para nós, irmãos. Aquele que vive Deus somente para ele é egoísta. Porque Deus nós não vivemos somente para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos nos preocupar somente com a nossa alma, né? Quando o Senhor nos convida para pregar a palavra de Deus, ou quando o Senhor nos convida com a sua proposta, é necessário que nós vivamos Deus para nós e apresentamos esse Deus que está na vida das pessoas também, né? É isso que é o sim comprometido com a palavra de Deus, que salva almas, que salva a vida para Deus, mas amado o povo de Deus, como exemplificado, né? Dá a resposta para Deus diante de tantas coisas, irmãos. Porque quando nós damos o nosso sim para Deus, irmãos, a nossa vida vai mudar. E tem que mudar, irmãos. Se eu e você falamos um dia que temos nosso sim para Deus, mas vivemos da mesma maneira que vivemos antes, nós não temos nosso sim para Deus nada, né? Nós temos nosso sim da boca para fora. Porque quando nós damos nosso sim para Deus, nós não damos para mudar de vida, irmãos. Como eu posso dizer, eu tenho sim, eis aqui o teu servo, Senhor, mas se eu não luto para melhorar, para você fazer diferença, né? Para fazer diferença da comunidade, diferença da minha família, aonde eu estiver, irmãos. Esse é o sim que compromete. Esse é o sim que leva a pessoa a ir mais além na sua caminhada de fé. Quantas pessoas estão caminhando por aí com a fé tão fraquinha, irmãos? A ponto de ficar indeciso diante das propostas de Deus. Porque não sabe as dificuldades que vai passar, sabe as cruzes que vai carregar. Então, essa que eu fui fazer uma pregação lá em Jeová na segunda-feira, e o tema era parecido. Era por Jesus somos renovados. Então, irmãos, foi muito parecido com esse sim que nós demos a Deus. Porque quando nós damos nosso sim para Deus, nós vamos comprometendo com Ele, e as cruzes vai pesando. Então, nós já chegamos no momento de não desistir, né? Mas esse Jesus que um dia nos chamou para caminhar com Ele e nos capacitou a cada momento, irmãos, Ele nos renova na nossa caminhada. Ele renova no teu sim que você dá para Deus também, irmãos. Ele renova no sim que você deu no seu casamento, na sua caminhada de fé. Não importa se relacionando à palavra de Deus, irmãos. Se a caminhada está difícil, se o teu sim está te comprometendo, irmãos, Jesus nos renova. Esse sim vai nos ficando leve, né? E vai nos tornando uma bênção. Nós vamos pegando a palavra de Deus, com o sim que nós demos para Deus um dia, irmãos, com muito mais alegria. Ela não nos torna para nós um peso que é, mas sim, irmãos, uma alegria. Dar o sim para Deus e ter essa caminhada de irmão que nós somos, essa família que é a nossa igreja. Mas nós não podemos, irmãos, ficar com medo diante da proposta que Deus nos vem chamar cada um de nós para o nosso sim ou não. Por isso que nós devemos nos questionar. Irmãos, interessante, quando nós demos nosso sim para Deus, ao mesmo tempo você vai falando não ao pecado, né? É interessante, irmão, porque se você não dá o sim para Deus, irmão, nós vamos acostumando com o nosso pecado. E nós temos muitos pecadinhos de estimação que nós vamos trazer na nossa vida, na nossa caminhada. Mas quando nós comprometemos com Deus com o nosso sim, nós estamos lutando para nos afastar do pecado e nos tornando pessoas melhores. Mas quando, irmãos, eu fico com medo da proposta de Deus e não dou sim a Deus, eu vou levando na vida de erro, afastado de Deus e na vida de pecado. Olha a profecia que o Senhor deu, irmãos. Olha que interessante. Eis que faço de vós um povo escolhido, para anunciar o meu amor e denunciar o pecado. É tudo isso que eu acabei de falar, irmãos. Quando você dá o teu sim para Deus, Deus faz de você um povo escolhido, um povo santo, e Ele é capaz de testemunhar o grande amor de Deus para as pessoas e denunciar tudo que é pecado. Porque essa é a questão do discípulo.
Anunciar o grande amor que um dia se experimentou na sua vida e denunciar aquilo que é erro, aquilo que é pecado. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Se nós falamos que recebemos essa graça de Deus um dia com o nosso sim, mas temos medo de denunciar aquilo que é errado, nós não experimentamos essa graça na nossa vida. Porque o cristão que realmente experimentou Deus na vida, ele tem coragem de denunciar o pecado, irmão. Ele tem coragem de falar que quem participa do carnaval está com ele, irmão. Né? Eu não vou entrar na sessão, mas vai ficar até meia-noite falando, irmão. Mas, amados, nós temos que denunciar, irmão. O que tem? Todo mundo participa, né? O pessoal fala isso, né? Eu fui numa celebração na faculdade no final de semana agora. Aí, quando foi as preços lá, aí o animador falou assim: nós vamos colocar na intenção